meu nome é Clara, eu sou aluna do curso de Letras em Inglês e Suas Literaturas na Universidade Federal de Rondônia, UNI, e o título do trabalho que eu vou apresentar é O Poeta-Fotógrafo, a construção imagética na poesia de T.S. Eliot. Esse trabalho foi orientado pelo professor Paulo Benites, que também é da UNI e é o líder do grupo de pesquisa em poéticas moderna e contemporânea, do qual eu faço parte. Nesse trabalho, a gente buscou trazer uma aproximação entre literatura e fotografia, ou mais em específico, entre poesia e imagem, a partir da poesia do T.S. Eliot. Para isso, a gente fez uma análise, partindo da perspectiva do efeito moldura, do poema Manhã à Janela, que foi publicado pelo Eliot em 1917, no livro Proof Rock e Outras Observações. Bom, nesse poema, a gente consegue perceber um observador com o seu foco voltado para uma janela, através da qual ele vai perceber uma cidade moderna e o seu cotidiano urbano. A partir das cenas que são retratadas pra gente, a gente consegue perceber uma linguagem que é muito clara, impessoal e objetiva. Então, tudo vai se convertendo em imagens nítidas de uma cidade que vivia um momento melancólico, que era o momento da Primeira Guerra. Por isso, o objetivo principal do nosso trabalho é abordar essa construção imagética da poesia do Eliot, que, como a gente percebe no poema, tem um efeito de moldura ou de enquadramento, muito próximo ao efeito fotográfico. E o que é esse efeito moldura? A moldura é o que delimita uma cena ou um objeto artístico. Então ela funciona como um meio de concentrar a atenção do espectador em um determinado ponto. Ou seja, isso faz com que, ao delimitar um ponto de foco, haja uma expansão dos significados, porque a gente consegue dar atenção para coisas que antes passavam desapercebidas. E ela também está presente nas mais variadas formas de arte, como numa construção arquitetônica, num arco, ou nos limites de uma tela de pintura, ou no enquadramento de uma fotografia e nos vazios do papel. No poema que a gente escolheu para esse trabalho, a moldura vai aparecer tanto pela própria imagem da janela, como pelas estrofes marcadamente isoladas, que vão conferir aí uma moldura tanto estrutural quanto semântica. Na primeira estrofe, o que aparece são elementos mais concretos, mais próximos da realidade, como o tinir das louças, ou as ruas pisoteadas e as áreas de serviço. E na segunda estrofe, o que prevalece são elementos mais fantasmagóricos, como a neblina, as faces retorcidas, o sorriso flutuante. E essas estruturas emolduradas, elas vão ajudar a potencializar os significados dentro do poema. E as palavras que são empregadas também, elas têm uma função visual e simbólica muito forte, o que faz com que tudo isso se converta em imagens poéticas, que vão também aumentar a nossa percepção do poema. Então, entrando nesse campo imagético, a gente consegue perceber alguns sentidos no poema, como a relação e a situação tensa, essa realidade tensa do espaço urbano e o vazio desse espaço, os efeitos da guerra, porque foi o contexto em que o poema foi escrito, e a solidão humana. O T.S. Eliot foi um poeta imagista e que acreditava também na escrita mais impessoal, ou seja, sem as interferências do autor nos textos em que escrevia, sem interferência emotiva, o que fazia com que os textos dele mesmo e os poemas fossem mais objetivos e observacionais, e até mesmo sensoriais. Então, para ele, a única forma de evocar as emoções através da arte seria a partir de um correlativo objetivo, que seria um conjunto de acontecimentos ou objetos que, ao invés de descrever, mostraria de forma sistemática as emoções. E é por isso que a gente estabelece a nossa hipótese de que é essa objetividade da linguagem do autor que, acompanhada das imagens, consegue aproximar o poema ao efeito também objetivo da fotografia. E para isso a gente vai levar em consideração algumas influências, sobretudo do movimento simbolista francês, que forneceram ao Eliot alguns elementos poéticos para que ele conseguisse desenvolver essa imagética nova, que, como a gente percebeu, é bem objetiva. E também algumas discussões acerca das teorias da imagem. Mesmo não sendo uma fotografia ou não tendo uma fotografia correspondente, o poema adquire esse efeito fotográfico justamente pela contenção e objetividade da linguagem do autor. A estrutura emoldurada, ao invés de limitar os significados, acaba expandindo, porque ela permite que a imagem seja a expressão poética mais forte do texto. Então, é a relação com a imagem que vai abrir os sentidos do poema, e ela é cautelosamente formada pelo autor, que nem o enquadramento de uma câmera fotográfica, que, assim como a poesia, consegue eternizar um instante e indicar determinado ângulo ao leitor ou ao espectador.